Ele foi exilado da terra natal, oferecido como sacrifício para os demônios. Mas em vez de morrer, ele achou outra coisa: respeito, liberdade e uma oficina como nenhuma outra. Agora, esse alquimista gente boa tá criando milagres no reino dos demônios. Cada fórmula é um passo para o futuro que ele quer. Será que o mundo que ele deixou vai aguentar o que ele tá prestes a criar? Bora descobrir. A história começa na mansão do Duque Rigus. Barca Rigus, pai do protagonista chamado Torrigas, contou para ele que decidiram que o grande império de Dolgaria ia mandá-lo como refém para outro país. O protagonista ficou bolado. Como assim? O pai continuou dizendo que a carruagem já tinha chegado. Ele achou que isso era um sacrifício insignificante pela glória da família Ria. Thor ficou surpreso porque essa era a primeira coisa que ele ouvia do pai em 3 anos. Ele disse que não entendia por que tinha que ir para outro país. Barca, bravo, falou que era melhor ele estar morto. Thor não acreditou no que ouviu. Como assim o pai falou isso? Um dos confidentes do pai não conseguiu segurar a risada com essas palavras. O protagonista ficou triste. Por quê? Afinal, ele tinha cortado relações com a família do Duque. Aos 13 anos, arrumou um trampo e saiu de casa. Vivia como plebeu e não pensava em voltar para a mansão do Duque. Já tinham passado 3 anos. Justo quando ele estava trabalhando, os soldados do pai invadiram e o arrastaram para casa sem dar satisfação. E agora o pai dizia aquilo. Ele gritou que já tinha falado uma vez, a família deles não precisava de quem não tivesse habilidade de combate. O Duque chamou o capitão da guarda, o mordomo, e mandou que ele relatasse as falhas do filho. O capitão disse na lata que quando o protagonista tinha 10 anos, ele fez um teste de habilidade no templo e não tinha nenhuma habilidade de combate. Isso era inaceitável para o filho mais velho da família do Duque. Outro subordinado lembrou que aos 12 anos o protagonista fez um segundo teste. Uma habilidade mágica foi detectada, mas não tinha nada a ver com ataque. Isso era inaceitável para um aristocrata. O resto dos criados começou a apoiar os aliados. Cada um falava que aquilo era uma vergonha para a nobreza. Thor tinha que ser mandado embora do país o quanto antes. Isso era imperdoável. Ele não podia ficar ali mais. Barca, irritado, falou que eles tinham grandes esperanças quando ele nasceu. A família tinha uma história longa de técnicas de combate poderosas e o filho deveria liderar o império um dia. Mas ele os desapontou. Não tinha nenhuma habilidade de combate, nem magia ofensiva. O primogênito de um duque cujo avô era uma espada sagrada tinha virado aquilo. Será que ele entendia o que era para a paz de um filho assim? O protagonista pensou, meio desanimado, que esse era o destino de quem não tinha habilidade de combate. Graças ao poder militar, o Império Dolgaria tinha conseguido expandir muito seu território. Sua Alteza, o primeiro imperador, também foi um guerreiro comum e corajoso que lutou pelo Império no começo. Por isso, todo mundo valorizava demais habilidades de combate, independente da classe, principalmente os aristocratas que sempre tinham habilidades mais fortes. Por isso, todo mundo menosprezava um aristocrata sem habilidade de combate. O protagonista se curvou para o pai e disse, eu não tenho as habilidades que vocês querem, mas eu tenho habilidade em alquimia. Thor, já irritado, continuou que sua habilidade em alquimia permitia consertar e restaurar objetos. No momento, ele era responsável pelos itens de um órgão do governo. No futuro, ele poderia criar os próprios itens se dominasse essa habilidade e ainda estava juntando grana para abrir sua própria oficina. O Duque bateu a mão na mesa e gritou para ele calar a boca. Tudo o que ele falava era ridículo. O protagonista, segurando a raiva, perguntou, como assim? O pai zombou, dizendo que o Império tinha a espada sagrada e o escudo sagrado criados por heróis. Com 2 dos itens mais poderosos, ele ia criar um novo? Que ele não tivesse essa ousadia. O Duque quebrou a mesa de raiva e disse que ele ia ser mandado como refém e que não tinha discussão. Thor pensou, desesperado, que eles não iam escutar ele. Pelo menos ele devia tentar pegar alguma informação. Thor falou pro pai que entendia que a decisão era definitiva, mas o que ele queria dizer com sacrifício insignificante? Barca ficou em silêncio por um momento e então falou que ele iria para terras perigosas. Foi aí que o protagonista ficou surpreso. Terras perigosas? O Duque falou que o Império já mandou reféns várias vezes, mas todos desapareceram. Nenhum voltou. O protagonista, meio sem acreditar, perguntou, estamos falando das terras do rei demônio Hulk-Vereard. Barca disse que essa era a única virtude do filho, a intuição. O pai ainda completou, se ele fosse realmente esperto, já teria acabado com a própria vida faz tempo. Thor, irritado, não ligava pro que o pai pensava dele. Será que ele ia mesmo mandar ele pros demônios? Ele falou alto que não sabia que o Império fazia intercâmbio cultural com os demônios. O Duque, mais calmo,
Explicou que, segundo boatos, os demônios são sanguinários. Eles têm que coexistir de alguma forma, por isso, de vez em quando eles tentam apaziguar os demônios. Um subordinado do Duque disse que os demônios são como animais. Eles ficam felizes em matar pessoas, provando sua superioridade. O protagonista entendeu, já meio derrotado, que era por isso que eles não o ouviam. Eles queriam mesmo que ele morresse. O pai disse que a conversa tinha acabado, que ele podia sumir. Na sequência, empurrou ele tão forte que Thor voou para lado. Sem olhar para trás, o Duque mandou os subordinados levarem Thor embora. O protagonista gritou cheio de ódio nas costas do pai que o odiava. Barca respondeu irritado que ele já estava morto e morto não fala. Foi assim que o protagonista foi exilado do país. Foi levado numa carroça acompanhado por guardas. Sentado no banco, ele ficou tomado por pensamentos tristes. Há muito tempo, o reino dos demônios estava em conflito com a humanidade. Há vários séculos, uma guerra por território começou entre demônios e humanos. O poderoso exército do Rei Demônio invadiu os domínios do sul naquela época. Os humanos convocaram um herói de outro mundo. Hulk e seu exército eram fortes, mas o herói não ficava atrás. Foi uma batalha feroz, mas os humanos conseguiram a vantagem e expulsaram o Rei Demônio. Depois disso, uma fronteira rígida foi traçada entre os demônios e o mundo humano. As terras do sul passaram a ser chamadas de mundo humano, e além da floresta do norte ficava o reino dos demônios. Desde que a fronteira apareceu, não houve conflitos sérios, mas dizem que os demônios odeiam os humanos por causa do exílio ao norte. Nada se sabe sobre o reino dos demônios ainda. O protagonista notou que as janelas da carroça estavam fechadas com tábuas, não dava para ver nada lá fora. A guarda dele era de uns 20 soldados, além de alguns cavaleiros. Mesmo que tentasse fugir, seria pego na hora. Por isso, ele não queria se envolver com a família do Duque. Afinal, quase tinha conseguido romper os laços com eles. Ele passou no exame do estado usando o sobrenome da mãe. Foi aceito no emprego cuidando da papelada e de alguns artefatos. No Império, servidor público era quem nem conseguia virar aventureiro. O salário era baixo e os funcionários de outros departamentos riam dele. Mesmo assim, ele era feliz. Afinal, podia usar alquimia. O protagonista lembrou do último trabalho dele, cuidando de uma espada. A manutenção daquela arma ainda não tinha terminado. Se pudesse, devolveria a espada perfeita. Mas agora isso não ia rolar. As palavras do pai, que ele já estava morto, pulsavam na cabeça dele. O protagonista sorriu e tirou 3 colheres do bolso. Era o que ele tinha roubado, aproveitando que os soldados estavam distraídos. Ele olhou para eles e ativou a alquimia. Num instante, as colheres viraram metal com o qual Thor criou uma faca. Essa era a habilidade dele. Com ela, podia transformar vários materiais como metal e criar novos objetos. O nome da habilidade incluía a purificação dos materiais, a síntese. Processar o material permitia criar coisas novas juntando materiais. A habilidade também permitia avaliar as propriedades alquímicas dos materiais. Ainda tinha muito o que melhorar. Ele ia dominar essa habilidade completamente e abrir sua própria oficina, chamada Alquimista Thor. Por isso, não podia deixar de viver no reino do Senhor dos Demônios. Naquele momento, Thor ouviu um dos guardas avisar que logo iam chegar na fronteira. Todos para ficarem atentos. Depois de um tempo, a carroça parou. A porta abriu e a escolta avisou que tinham chegado. O protagonista saiu da carroça e olhou para longe. A estrada que levava para o Império acabava ali, no lugar onde pararam. E com ela, terminava o território dos humanos. À frente, uma floresta negra. Essa devia ser a fronteira entre os dois mundos. Ele zombou e perguntou para os guardas qual era o plano agora. Quem era o sortudo que ia levar ele para os demônios? Será que iam encontrar os demônios ali ou iam ficar só paradões? O chefe da guarda mandou o arqueiro disparar uma flecha sinalizadora. O arqueiro fez o que mandaram. De repente, a aura mudou e silhuetas apareceram à frente. Os guardas começaram a cochichar que os demônios tinham aparecido. O protagonista ficou boquiaberto com os recém-chegados. Eram criaturas enormes. Do lado deles, uma garota, Mabel Refrain. Comparada a eles, ela parecia o tamanho de uma formiga. Ela olhou para o próximo alvo com um sorriso malicioso. Os monstros também encararam o protagonista. Ele suava de tensão. Era a primeira vez que via alguém assim. Eram minotauros e uma elfa. Os guardas que acompanhavam o protagonista se ajoelharam diante dos ferozes demônios. Thor avançou para cumprimentar os recém-chegados, o que surpreendeu os que estavam com ele. Ele decidiu que precisava causar uma boa impressão nas criaturas que ia conhecer. Falou educado que vinha do Império Dolgaria. Se chamava Thor. O protagonista esperava o momento certo para fugir. Para isso,
Queria despistar a vigilância dos demônios. A garota fez uma reverência e disse que se chamava Mabel Refrain, era uma elfa e que ficava feliz em recebê-lo nas terras do Senhor dos Demônios. A garota ainda falou que, por ordem do Rei Demônio, ela tinha vindo para escoltar ele. O protagonista ficou surpreso de ver como ela era educada. Nem parecia que ele estava sendo tratado como refém ou vítima. Enquanto isso, os guardas trocavam umas conversas confusas entre eles. Ele tá completamente maluco? Chegar perto dos demônios assim, desarmado, é a maior burrice. Thor respondeu que eles só tinham sido cumprimentados educadamente e que podiam tentar retribuir na mesma moeda. Um dos guardas, indignado, chamou ele de burro e disse que ele não entendia nada. Com as magias deles, os elfos conseguem queimar 10 pessoas num ataque só. E os mestres são tão fortes que poderiam espremer o cérebro dele fácil. Por que alguém ia chegar perto desse bando? Ele devia estar doido. Sempre tem que ficar na defensiva. O protagonista pensou que reunião era a palavra que melhor descrevia aquilo. Ele refletiu que passou o tempo todo sendo carregado na carroça feito boi e ninguém nem tentou conversar com ele direito. Até os demônios tinham sido mais educados. O protagonista se virou para os demônios e pediu desculpas pela grosseria dos seus guardas. Falou que era o filho mais velho do Duque Rigus e que, por ordem de Sua Alteza o Imperador, ele tinha que incomodar aquelas terras com a chegada dele. Ele praticamente não sabia nada sobre o estado deles, então pediu desculpas se, por acaso, tivesse se comportado de forma rude. Mabel se aproximou, surpresa, dizendo que nunca tinha ouvido uma saudação tão educada vinda do Império. Como as terras do Senhor dos Demônios ficavam bem no norte, tinha muita região difícil de alcançar, mas ela esperava que ele gostasse dali. Ela estava feliz em receber o Senhor Mensageiro. O protagonista, boquiaberto, respondeu que também estava feliz em conhecê-la. Pensou que a fuga podia esperar um pouco. Primeiro ele ia fazer um reconhecimento. O chefe da guarda, com voz trêmula de medo, pediu que Mabel assinasse os papéis de transferência do mensageiro. O protagonista, na lata, falou com sarcasmo. Mensageiro? Bom, pelo menos ele não falou vítima. Quando a garota assinou os papéis, disse que era o fim da transferência do protagonista. Ela se virou para ele e avisou que dali para frente eles teriam que atravessar a floresta e que em alguns pontos a estrada podia ser complicada. Por isso, prepararam ajudantes que, se precisasse, poderiam carregar ele e as coisas dele. Os demônios levantaram as mãos dizendo que era para deixar o transporte da bagagem com eles. Os guardas ficaram de cara. Eles entenderam o ataque dos demônios como ameaça. O chefe da guarda gritou para os companheiros correrem. Os demônios estão quebrando o pacto de não agressão. Vão nos matar. A gente precisa correr. E todos os guardas saíram correndo do lugar onde tinham entregado o protagonista. O protagonista soltou um suspiro alto. Mabel se virou para ele e disse que aparentemente ele nem estava com medo deles. Ela nunca tinha conhecido alguém tão corajoso. Thor falou que não chamaria aquilo de coragem, afinal tinha um pacto de não agressão entre humanos e demônios, e demonstrar medo sem motivo óbvio era, no mínimo, falta de educação. E foi assim que tudo aconteceu. Agora ele andava pela floresta acompanhado dos minotauros, que ajudavam ele gentilmente onde era difícil ir sozinho. Mabel avisou que, se ele cansasse, era para falar com ela. Thor pensou que, se comparasse eles com os soldados imperiais, era céu e inferno. Ele sorriu para a garota e falou que estava tranquilo. O protagonista notou que era difícil se locomover por ali, mas, surpreendentemente, não se sentia cansado. Aliás, assim que entraram no território dos demônios, a saúde dele melhorou muito. Por algum motivo, ele sentiu uma energia mágica estranha. Não tinha sentido isso no território do Império, e agora essa energia transbordava dele. O sistema avisou que a absorção da energia mágica do elemento das trevas estava completa. Junto com os elementos da luz, terra, água, fogo e vento, a absorção dos 6 elementos mágicos básicos foi concluída. A habilidade de alquimia dele evoluiu para a alquimia superior. A habilidade de preparação de materiais foi totalmente despertada. A habilidade de adição de atributos também, assim como a de avaliação. Ele ficou surpreso e perguntou: "O que é isso?" Pediu para o sistema mostrar suas habilidades. A alquimia superior, que tinha o nível mais alto, só ficava disponível depois de absorver os 6 elementos básicos. Junto com essa habilidade, ele podia criar equivalentes baseados em informações sobre as habilidades e aparência dos objetos. Outra habilidade era a preparação de materiais, que permitia criar materiais usando o próprio poder mágico. Síntese e criação de novos materiais estavam disponíveis. Os materiais podiam ser processados e moldados no formato desejado. Os materiais disponíveis para criação dependiam do nível.
Depois, ele tinha mais duas habilidades disponíveis: adição de atributos, onde podia colocar qualquer atributo nos materiais criados, embora o número de atributos dependesse do material, e a avaliação, que dava a ele a capacidade de analisar os atributos, material e propriedades de um item. As informações obtidas na avaliação ficavam registradas na habilidade. Depois de ler tudo, o protagonista ficou surpreso. Será que a habilidade de alquimia evoluiu? Além disso, agora ele podia criar materiais só com seu mana. Ele não acreditava que uma habilidade assim existisse de verdade, mas se estava na descrição, era possível. Só que parecia até bom demais. Ele só podia supor que, por não ter habilidades de combate, todas as suas capacidades tinham ido para a alquimia superior. Mabel, vendo a confusão dele, perguntou se estava tudo bem. Pediu que ele falasse se começasse a se sentir mal, porque a energia mágica nas terras dos humanos e dos demônios é bem diferente, por isso, a saúde dele podia piorar de repente. Thor ficou surpreso. Energia mágica? Perguntou para a garota. O elemento principal do território dos demônios não é a escuridão. Mabel falou que ele estava certíssimo. Perguntou se para os humanos o principal elemento não era a luz. O protagonista confirmou que era mesmo. Além disso, fogo e terra também predominavam no Império. Fogo representava o poder de lutar contra invasores e terra a indestrutibilidade. De repente, uma ideia bateu no protagonista. A garota olhou para ele surpresa. Thor percebeu que a habilidade tinha despertado porque ele absorveu o elemento escuridão nas terras dos demônios. Ele sabia que no território dos humanos a luz dominava as trevas, mas ali era o contrário. A escuridão reinava sobre a luz. Antes, ele estava na capital imperial e não conseguia acumular escuridão suficiente. Para despertar a alquimia superior, era preciso absorver todos os 6 elementos básicos. Ao pisar nas terras dos demônios, ele absorveu uma grande quantidade de energia das trevas. Assim, a condição para despertar a alquimia superior foi cumprida. Foi isso que aconteceu com ele. Naquele momento, um dos centauros se virou para o protagonista e para Mabel e avisou que dali para frente o caminho ficava irregular e que eles tinham que tomar cuidado. Agradeceram o aviso. De repente, o pé da garota escorregou na beirada do caminho e ela quase caiu. O protagonista conseguiu segurá-la, mas a corrente do colar dela pegou num galho e quebrou. Quando tudo se acalmou, a garota olhou triste pro pingente. Um dos centauros falou para ela, também triste, que o colar tinha quebrado. Ela respondeu que parecia que tinha pegado num galho. Os centauros pediram desculpas e disseram que deviam ter sido mais cuidadosos. Mabel falou que não era nada grave, a corrente já estava meio quebrada antes. O centauro disse que ela valorizava muito aquele colar porque a mãe dela tinha dado para ela. A garota continuou olhando o pingente e garantiu que estava tudo bem, que eles não precisavam se preocupar. O protagonista perguntou se podia tentar consertar. Ele já tinha consertado correntes quebradas várias vezes. Mabel ficou surpresa com o que ele disse. Perguntou se ele era artesão. Thor ficou meio na dúvida para responder. No Império, ele nem podia ser chamado de alquimista. O único trabalho que tinha era consertar coisas com sua habilidade. Ele não tinha oficina de alquimia, então não podia pegar encomendas. Mas isso sempre foi o sonho dele. Então ele respondeu para a garota que era alquimista. Sempre esperou por esse momento. Repetiu que era alquimista, Torrigas, e perguntou se ela confiaria nele para consertar a corrente. A garota e os centauros olharam ele com surpresa. Mabel perguntou meio envergonhada se podia mesmo pedir um favor para o convidado deles. O protagonista garantiu que estava tudo certo. Ela entregou o pingente e a corrente, dizendo que aquele pingente era um legado da família, um presente da mãe dela, e como dava para consertar, pediu para ele fazer isso. O protagonista pegou a joia e falou que faria o melhor que podia. Se afastou, sentou, abriu a palma da mão e ativou a alquimia superior. Primeiro ele chamou a avaliação. Com isso, percebeu que o pingente, com uma pedra do espírito da água, era abençoado pelos espíritos da água. Era feito de pedra mágica da água e estava danificado, mas os detalhes eram desconhecidos. A corrente era feita de um metal desconhecido. O sistema estava coletando dados sobre esse metal. A durabilidade da joia tinha caído por causa dos riscos antigos. Thor entendeu tudo. A corrente estava gasta, por isso quebrou, tinha detalhes desconhecidos e faltavam alguns elos. O protagonista pensou que bastaria adicionar o atributo água na hora de criar. O sistema avisou que a preparação do material tinha sido ativada. Thor fechou os olhos e pensou que metais nascem da terra, e isso vale para qualquer metal. Com a preparação de materiais, ele podia criar metal usando o poder mágico. Tinha que imaginar o mana entrando e depois, como se mexesse a mistura.
Na hora, o sistema avisou que o conserto da joia tinha terminado. Os centauros olharam pasmos e perguntaram para a garota como aquilo era possível, porque a corrente estava inteira de novo. Mabel ficou tão impressionada quanto os ajudantes dela. Ele tinha criado o metal do nada. O protagonista notou que os centauros ficaram muito surpresos. Para falar a verdade, ele também ficou. Nem achava que a preparação de materiais realmente criava material só com mana. Será esse o poder da alquimia superior? O protagonista entregou a joia para a garota e falou que estava tudo pronto. Ele avisou que, como era o primeiro concerto, podia ter algum defeito, mas que depois ele ia revisar de novo. Mabel, sem acreditar no que via, examinou a joia. O protagonista percebeu a reação dela e pensou que algo estava errado. Ela chamou o nome dele e agradeceu feliz. O pingente da mãe dela agora estava novinho em folha. Thor pensou, novinho em folha? Talvez porque ele consertou a parte quebrada da corrente? Ele respondeu em voz alta que ela não precisava agradecer. A garota comentou admirada, ele deve ser um alquimista muito famoso. Os centauros também agradeceram muito. Ela consertou tudo com tanta facilidade que até os anões não tinham conseguido. Uma pessoa incrível tinha chegado para eles. O protagonista ficou impressionado e pensou que estava sentindo algo estranho. Era a primeira vez que recebia tanta gratidão pelo uso da habilidade dele. No Império, o talento dele era visto como inútil e motivo de piada. O próprio pai dele o considerava um ninguém e queria que ele morresse. Agora ele entendia. É assim que os alquimistas se sentem fora do Império. Ele olhou para a garota e pensou que consertar algo importante para alguém e ver o sorriso feliz daquela pessoa também fazia ele feliz. Talvez fosse por isso que o alquimista que ele tinha lido nos livros de história aprimorava tanto sua habilidade. Ouviu dizer que, antes da Era dos Heróis, criar itens como espadas mágicas e escudos era algo comum para os alquimistas. Talvez eles criassem cada vez mais coisas novas tentando corrigir os erros dos anteriores. A garota tirou ele do devaneio e pediu para chamá-la pelo nome. O protagonista riu e falou que então mal podia esperar para ela mostrar tudo dali. Mabel disse que não seria problema nenhum para o alquimista Thor. E assim começou a nova vida dele, a vida do alquimista Thor. Já estavam andando de carroça quando ele olhou ao redor e pensou, então é assim que são as terras do Senhor dos Demônios. Planícies intermináveis se estendiam além da janela. Lá longe, um rio largo com navios navegando. Thor olhou mais atento e ficou surpreso. Viu pescadores andando nos decks dos navios. Ativou seu poder mágico e viu várias criaturas diferentes. Percebeu que devia ter muitos moradores ali. Ele pensou que, no Império, essas terras eram chamadas de domínios do caos. Dizem que quem põe o pé lá é devorado na hora por monstros, e que demônios sequestram pessoas. Mas na real era diferente. Todo mundo vivia uma vida normal e o clima era muito mais tranquilo do que no Império. A garota explicou que, por causa da falta de gente, cada morador fazia o que podia. As terras do Senhor dos Demônios eram pouco povoadas. Logo ele ia poder arrumar um emprego lá também. Mabel perguntou se ele já tinha pensado no que gostaria de fazer. Ele ficou surpreso. Já pensei? Tenho que pensar. Claro que tinha pensado muito no que queria. Ele ficou confuso. Tudo era estranho. Afinal ele tinha sido mandado ali como refém. O protagonista perguntou à garota se tinha ouvido falar que antes tinham mandado pessoas ali e onde elas estavam agora. Mabel pensou e respondeu que isso foi há uns 50 anos. Ela nem tinha nascido ainda, só ouviu rumores. Parece que o último que chegou ali voltou quase na hora. O protagonista ficou surpreso. Voltou? Ela respondeu que sim, porque não tinha conseguido achar emprego ali. Tentar passar pela floresta sozinho era muito perigoso. Eles tentaram se despedir dele, mas no fim ele saiu sozinho escondido. O protagonista ficou pasmo. Era assim mesmo. Agora tudo fazia sentido na cabeça dele. Nas terras dos senhores dos demônios, eles acreditavam que os visitantes e mensageiros vinham para eles, por isso eram tratados com respeito. No Império era diferente, mandavam as pessoas como reféns e vítimas, por isso elas tentavam fugir. Fugiam, ignorando as ordens, e por isso não voltavam para o Império, sendo consideradas desaparecidas. De repente, a garota se virou para ele e perguntou se ele podia ficar ali. Ele ficou na dúvida do que ela queria dizer. Ela pegou a mão dele e falou que ali não tinha mais alquimistas talentosos como ele, que por favor ele ajudasse eles. Em troca, ela faria tudo para que ele tivesse uma vida confortável ali. O protagonista demorou a responder. Depois falou que tinha vindo ali como sinal de amizade entre os países. Não contou que também estava preparando um plano de fuga para quando chegasse ao castelo. Mas agora não fazia sentido, porque ali ninguém limitava a liberdade dele.
Além disso, Mabel era uma elfa que deu a ele a chance de ser chamado de alquimista. Graças a ela, ele finalmente entendeu como é ser valorizado. Ele não queria trair a esperança dela. Por isso, ele disse com firmeza que enquanto estivesse ali, faria tudo para ajudar o país. Os olhos de Mabel brilharam de felicidade com as palavras dele. Ela começou a agradecer animada. Depois, já mais calma, disse que em cerca de 1 hora chegariam ao castelo. Ao chegar, ele teria uma audiência com o Senhor dos Demônios e devia se preparar. Thor pensou. O Senhor dos Demônios era um poderoso demônio que governava aquelas terras. Para ficar e morar ali, ele teria que conquistar o favor dele. Mabel e os centauros eram amigos dele desde o começo. Ele ficou curioso para saber como era o Senhor dos Demônios, o que ele representava. Finalmente, chegaram ao castelo. Foram recebidos pelos lordes subordinados liderados pelo chanceler Kel, que os conduziu até o mestre. Um dos guardas centauros informou o Senhor Demônio Rukhivergar que o convidado tinha chegado. O protagonista e os subordinados do rei que o acompanhavam se curvaram educadamente diante dele. Uma criatura muito interessante estava sentada no trono. Ele olhou para o protagonista e se apresentou como Rukhi, o Senhor dos Demônios, dizendo que ele devia ser Toruz do Império Dolgaria. O protagonista respondeu com dignidade que era mesmo ele. Rukhi falou que ia perguntar direto. O que ele podia fazer? Já que o Império o escolheu, ele tinha algum conhecimento ou habilidade? O protagonista disse que sabia um pouco de alquimia. Antes de chegar ali, ele tinha pensado que, se fosse tratado como convidado e não refém, devia tentar se entender com eles e talvez aí pudesse se dedicar à alquimia, se o Senhor Demônio gostasse. Hulk riu da resposta e disse que era interessante. O chanceler Kel falou pro rei que era uma arte que não existia no domínio deles. O Império era um país assustador, pois tinha tantos alquimistas que resolveram mandar um deles para outro estado. O protagonista pensou mentalmente que não era bem assim, era só que o Império achava alquimistas inúteis. Hulk disse que, se era assim, preparariam um local de trabalho para ele usar como quisesse. Thor perguntou, surpreso, se isso queria dizer que ele podia trabalhar como alquimista. Hulk confirmou que sim. Perguntou se ele tinha algum pedido. O protagonista não hesitou e falou que seria bom se o quarto dele ficasse perto da oficina. Hulk falou que tudo seria providenciado e perguntou se precisava de mais alguma coisa. Thor respondeu que a habilidade dele exigia uns equipamentos. Ele ainda não acreditava que alguém tinha aceitado ele tão fácil. O Senhor Demônio mandou ele fazer uma lista do que precisava para prepararem tudo. Hulk completou que ele poderia usar todo o potencial da alquimia e criar o que quisesse. Se algo interessasse eles, comprariam. Se fosse útil para o povo, organizariam produção em massa. Ele concordava com tudo isso? O protagonista curvou a cabeça e disse que sim, mas tinha uma pergunta que Hulk mandou ele fazer. Thor quis saber por que ele era tão gentil e disposto a ajudar, já que ele era um estranho vindo do Império. Não conseguia entender o motivo. O Senhor Demônio ficou em silêncio um tempo e respondeu que queria aprender coisas novas com as pessoas. Thor ficou surpreso. Hulk continuou. Os demônios foram derrotados pelos humanos porque eles tinham um conhecimento vasto. Do lado deles tinham heróis chamados de outro mundo. Certamente ele já sabia disso. Sim, o protagonista sabia. Isso tinha acontecido séculos atrás, na era das guerras entre demônios e humanos. Naquela época, para enfrentar os demônios, os humanos convocavam heróis de outro mundo. Os heróis tinham habilidades poderosas e lutavam bravamente pelo bem da humanidade. Eles buscavam ser os mais fortes no campo de batalha. Por isso, lutavam sozinhos contra os demônios para aumentar seus níveis. Como resultado, a sede por poder deles foi transmitida para as pessoas deste mundo. A ideia de que força é tudo virou o legado heróico do Império. Na batalha final, os heróis derrotaram o Senhor dos Demônios. Os demônios foram banidos para as terras do norte e o mundo ficou como é hoje. Cumprindo o dever, os heróis voltaram para o mundo deles. Hoje em dia, não convocam mais heróis, mas os itens e o conhecimento deles continuam até hoje. Thor perguntou para o Senhor Demônio, mas isso não foi fazendo uns 200 anos? Ele respondeu que não importa quantos anos passaram, os demônios foram derrotados pelos humanos e precisam aprender com eles. Por isso querem aprender coisas novas com os humanos. Eles não querem mais lutar contra eles, mas precisam continuar aprendendo. Perderam muitos soldados naquela guerra e não podem deixar o sacrifício deles ser em vão. Thor ficou surpreso e achou que isso realmente combinava com a política do Senhor Demônio. Hulk disse que por isso convidam emissários do Império, para que um dia o país deles possa ficar ao lado do Império com orgulho. Por isso precisavam de alguém como ele. O protagonista não acreditava. O Senhor Demônio era o rei daquele país e reconhecia a habilidade dele como alquimista.
Ele estava empolgado demais. Poderia criar livremente o que quisesse e isso significava que ele tinha que tentar. Então o protagonista respondeu educadamente que, com a alquimia superior, criaria muitas coisas incríveis para o povo. Primeiro, queria mostrar o que a alquimia dele podia fazer. Que o senhor aceitasse isso como uma homenagem pela hospitalidade. Huki disse que aceitava a resposta dele. Kel falou pro senhor que o convidado devia estar cansado da viagem. O rei concordou. Então falou pro protagonista que foi uma viagem longa e que ele devia descansar bem primeiro. O protagonista curvou a cabeça em concordância. Com isso, a audiência terminou. Um pouco depois, Huki chamou seus subordinados. O comandante do esquadrão de magia dos elfos, o comandante do esquadrão de assalto dos lagartos e o comandante dos minotauros com seus grupos apareceram. O senhor dos demônios avisou que tinha reunido todo mundo por causa da chegada do novo convidado, Thor. Ele esperava que eles entendessem isso por conta própria, mas, só para garantir, lembrou que estava proibido qualquer dano ao convidado. Todos os subordinados disseram que tinham entendido. Hulk continuou dizendo que eles não podiam esquecer do orgulho do povo deles, que deveriam tratar Thor com respeito e tentar aprender bastante com ele. O comandante dos elfos pediu desculpas ao senhor por ter levantado suspeitas. Eles não tinham intenção de fazer mal ao convidado, mas, será que dava para aprender algo com ele? O comandante dos lagartos tentou calar o companheiro, mas o comandante dos elfos continuou dizendo que achava que eles deveriam lembrar o convidado do poder do Senhor Demônio. Para começar, ele devia mostrar o exército dos Efrites para ele entender o quão terríveis os demônios podiam ser. Hulk, pensativo e com uma voz meio estranha, falou que fazia sentido mostrar para o convidado como os demônios são terríveis, aproveitando para exibir todo o poder do exército deles. Era uma ótima sugestão. O comandante dos elfos ficou todo feliz porque o senhor tinha aprovado a ideia, mas não teve tempo de terminar porque o Lorde se levantou do trono e rosnou bravo, dizendo que só ouvia desprezo pelas palavras dele em relação ao Império. Talvez tivessem esquecido que o país deles só prosperou porque os antepassados tinham medo dos humanos. O comandante dos elfos ficou travado de medo com a reação do Lorde. Hulk reclamou que os humanos eram muitos e ainda tinham armas muito superiores às deles e mais força. Mandou que olhassem bem o Império atual, que o país continuava expandindo e fortalecendo o exército até hoje. Então por que, sabendo disso, o comandante dizia que não tinham nada a aprender com o Império? O comandante dos elfos tentou se explicar, caiu no chão em reverência profunda e pediu desculpas pelas palavras burras. O Senhor Demônio ficou furioso. Thor, o convidado deles, era um alquimista que decidiu trabalhar pelo bem do país. Ele permitiu que ele e Kel avaliassem os produtos e os distribuíssem para o povo, para eles aprenderem mais da cultura do Império. Todos os subordinados, tremendo de medo, se jogaram no chão diante do mestre. Kel, vendo isso, falou pro Lorde que esperava que a ordem dele tivesse sido ouvida por todos. Mas Thor era do Império, então eles deviam continuar vigilantes. Hulk, já mais calmo, falou que deveria ser como o Lorde disse. O senhor se virou para Mabel e mandou ela cuidar do protagonista e apoiá-lo. A garota se curvou e disse que cumpriria a ordem com prazer. Kel perguntou se o protagonista tinha consertado o pingente dela. Ela disse que sim. Hulk perguntou se o pingente era de prata mágica. Não era? Mabel confirmou que ele estava certo. O Lorde comentou surpreso que Thor tinha consertado sem ter o material necessário com ele. Kel falou que isso dava para descobrir avaliando. Pegou o pingente, usou a avaliação e ficou confuso com o que viu. Perguntou para a garota se aquele pingente era da mãe dela, né? Mabel, assustada, confirmou que sim. Era um legado da família há gerações, mas tinha perdido o poder porque a pedra dentro dele quebrou faz tempo. Kel, ouvindo tudo, respondeu que o protagonista tinha restaurado isso também. Todo mundo ali ficou pasmo com o chanceler. Kel declarou que Torrigas tinha reparado o pingente com a pedra do espírito da água. Nenhum artesão do reino do Senhor Demônio conseguiria fazer isso. Mabel, incrédula, disse que não podia acreditar. O chanceler resumiu que aquilo era verdade e dali tiravam duas conclusões. Primeiro, que existiam alquimistas capazes de consertar itens mágicos num piscar de olhos. Segundo, que tinha muitos alquimistas daquele nível no Império, já que mandaram um para outro país. Hulk falou que isso era óbvio. Será que o Império ia jogar fora um talento valioso? Kel continuou dizendo que talvez o Império quisesse mostrar o poder deles assim. Afinal, se tivessem muitos como Thor, resistir ao Império era inútil. Os comandantes ficaram boquiabertos com o chanceler. Ele falou, ou será que o Império é burro o bastante para não valorizar suas habilidades? Hulk discordou.
Não fala bobagem. É impossível o Império não saber das habilidades dele. Não subestime o povo. Kel, com cara culpada, concordou e pediu desculpas pelas suposições. Disse que iam ficar vigilantes, como sempre. O Senhor Demônio falou que confiava nele e mandou preparar um quarto adequado para o convidado, além da oficina. Naquele momento, Mabel foi falar com o protagonista. No caminho, estava preocupada por estar meio atrasada e achava que ele devia estar nervoso no lugar novo. Chegando perto dele, pediu desculpas por ter feito ele esperar e se ofereceu para mostrar o quarto. O protagonista, olhando o que tinha no quarto, pegou um vaso e agradeceu pela atenção. A garota perguntou se tinha algo ali que despertasse o interesse dele. Thor respondeu que tinha interesse em tudo mesmo. Começou a apontar várias coisas, queria saber do que eram feitas, quem tinha feito. Mabel sorriu, parecia que tinha se preocupado à toa. Disse que teriam o tempo que precisassem para conversar sobre isso, mas primeiro tinha que mostrar o quarto dele. Naquele momento, 2 lagartos apareceram. Avisaram que, por ordem do Rei Demônio, iam acompanhá-los. Mabel ficou surpresa. Apesar de não estarem armados, podiam facilmente derrotar Thor com as garras. Mesmo que tivessem medo dele, não podiam agir tão na cara dura, porque o convidado dificilmente ia gostar. Na hora, o protagonista se aproximou e agradeceu, esperando que virassem amigos. A garota pensou, meio desconfiada. O protagonista se virou para ela, dizendo que ainda não sabia muito. Ela perguntou se tinha acontecido algo. MC confessou que era a primeira vez que via lagartos e ficou meio surpreso. Mabel, por sua vez, ficou surpresa que ele tinha chamado aquelas criaturas pelo nome certo. Geralmente as pessoas falam pior, tipo lagartos bípede ou répteis nojentos. Ela respondeu que tinha razão para se espantar. Lagartos eram muito fortes e tinham proteção poderosa. Não era estranho parecerem diferentes para uma pessoa. Thor disse que não era isso, só achava que devia ser difícil para eles trocar de roupa porque o tecido grudava nas escamas. Mabel ficou surpresa. O que você tá falando? O protagonista continuou que era seu dever como alquimista desenvolver roupas confortáveis para eles usarem. Tanto os lagartos quanto a garota ouviram tudo maravilhados. Ela perguntou se ele pensava mesmo nessas coisas. Ele respondeu que sim, queria muito entender como cada raça vivia. Mabel ficou surpresa. Ele falou que nas terras do senhor deles tinha uma galera diversa, de demônios a semi-humanos. E com certeza cada um tinha seus problemas diários. Resolvendo-os, ele ia ganhar experiência e melhorar suas habilidades. Um dia ele ia criar algo que mudasse o mundo para melhor. Ele era grato ao Rei Demônio por permitir que trabalhasse ali e queria agradecer direito. Mabel percebeu surpresa que Thor estava falando sério. Era fácil ver pelos olhos brilhando dele que raças e países não importavam para ele. Ele amava alquimia e queria ajudar de verdade. Ela falou alto que aprovava a vontade dele e ia ajudar no que pudesse. O protagonista respondeu que era recíproco e que com certeza iam virar amigos. Mabel não acreditava. Será que ela ia ajudar alguém que podia mudar o rumo da história? A garota teve um sonho onde os parentes a acusavam de não ser uma elfa de verdade por não saber usar magia, só por ter sangue humano, que nem podia ser chamada de elfa, que era nojenta, vergonha da família, inútil e que devia sumir dali. Mabel pulou da cama gritando para deixarem ela em paz. Abrindo os olhos, percebeu que era só um sonho. Essas lembranças de novo. Será que ela ia conseguir superar aquilo? Ela olhou os pés e notou que estavam gelados como sempre. Queria que a sensibilidade ao frio fosse embora junto com o trauma da infância. Ela olhou para os seus meias quentinhas. Embora tivesse vergonha de usar na frente do protagonista, como ele não via, ela colocou as meias nos pés gelados feliz. Enquanto isso, o protagonista ficou surpreso com o que tinha no depósito. Exclamou admirado que aquilo era inacreditável. Era o depósito do castelo do Senhor Demônio. O chão inteiro estava cheio de coisas interessantes. Antes de chegar perto da bainha para olhar direito, seu olho logo foi puxado pelo escudo blindado amassado. O protagonista ficou em êxtase de tanta empolgação. Exclamou que o castelo do Senhor Demônio era o melhor. Tinha uma galeria inteira de tesouros ali. O rei daquelas terras não deu aquele quarto por bondade. Esperava que ele criasse algo útil ali. Se ele não correspondesse, podia ser mandado de volta para o Império. Para evitar isso, ele queria criar algo que agradasse o Senhor Demônio e fosse útil para o povo. O protagonista começou a quebrar a cabeça. O que ele podia fazer? Talvez algo para casa. Ele mal podia esperar para tentar. Tinha todo tipo de coisa ali. Muitas seriam ótimas como matéria-prima. Um livro chamou a atenção. Era um catálogo de produtos. Ele nunca tinha visto símbolos daquele jeito. Provavelmente ninguém entendia o conteúdo, então tinham deixado ali.
Ele folheou e percebeu que as letras e as imagens eram feitas com muita perfeição. Nenhuma tecnologia desse mundo conseguia aquilo. Muito provavelmente, o livro vinha de outro mundo, deixado pelos heróis. Uma imagem chamou a atenção dele. Mostrava uma mulher sentada numa cadeira com os pés num tipo de recipiente com um design interessante. O protagonista xingou. Não imaginava que tivesse uma coisa dessas no castelo. Um livro é inútil se você não entende o que está escrito nele. Ele percebeu a capa e pensou. O que é isso? Um catálogo de produtos? Será que esse é o título? Será que ele consegue ler? O protagonista ficou pasmo, se perguntando se era por causa da habilidade de avaliação, que consegue ler as propriedades dos objetos. Talvez fosse por isso que ele conseguia entender o que estava escrito ali. Folheando o livro, percebeu que, com a ajuda desse catálogo, dava para comprar produtos únicos que eram entregues por todo o Japão. Devia ser o nome de um dos países onde os heróis viviam. Falou em voz alta que aquilo definitivamente pertencia ao mundo dos heróis. Ele continuou folheando e encontrou dispositivos de saúde. Pareciam itens restauradores do mundo dos heróis, que podiam aliviar cansaço nos olhos, eliminar dores no ombro ou melhorar o sono. O protagonista ficou surpreso. Será que os heróis realmente usavam essas coisas? Ele começou a ler com mais atenção sobre os itens. Óculos que melhoravam a visão em 20 vezes com só 2 minutos de uso por dia. Cápsula de oxigênio para recuperação rápida, que em 2 horas restaurava como se tivesse dormido 10 horas. Pensou, não é à toa que os heróis eram os mais fortes se usavam essas paradas. Será que ele conseguia criar algo assim? O protagonista tinha acabado de ativar a alquimia superior quando, naquele momento, Mabel chegou trazendo algo numa bandeja. Ele se assustou com a aparição dela. A garota pediu desculpas por ter assustado e tentou dizer que tinha trazido chá, mas ele não reagiu, estava muito focado. Ela perguntou se ele tinha achado algo interessante. O protagonista mostrou a descoberta e disse que era um livro de outro mundo. Virou para Mabel e perguntou se ela conseguia ler. Ela olhou com atenção o conteúdo, mas, com pesar, falou que não entendia nada do que estava escrito. MC não se surpreendeu. Achou que ela não ia conseguir mesmo. Mabel comentou que essas coisas às vezes acabam ali. O Senhor Demônio disse para trazer qualquer coisa que pudesse ser útil algum dia. A garota resmungou, irritada, que essa era a lógica de quem não queria limpar nada. Pediu para não falarem disso. Perguntou se ele queria tomar um chá. O protagonista agradeceu, disse que não recusaria. Naquele instante, ele percebeu as meias quentinhas dela e ficou surpreso. A garota perguntou se ele tinha notado as meias e ficou curiosa. Explicou que era muito sensível ao frio, e que o médico disse que isso era por problemas no fluxo mágico interno dela. Thor ficou boquiaberto. Fluxo mágico? Nunca tinha ouvido falar. Mabel continuou. Apesar de elfos serem bons em magia, o fluxo de poder mágico no corpo dela é desregulado, então ela não consegue usar feitiços. Isso provavelmente tem a ver com a avó dela, que dizem ter sido humana. Por isso, os elfos expulsaram ela. Felizmente, a avó era boa em cuidar da casa e cozinhar, por isso o Senhor Demônio a acolheu. O protagonista, quase chorando, comentou que ela teve uma vida difícil. Mabel ficou sem jeito, pediu desculpas por falar demais e garantiu que agora estava bem. Já não se importava mais com a incapacidade de usar magia, e que estava feliz que a avó fosse humana. Thor, surpreso, perguntou se era por isso que ela veio falar com ele. Mabel sorriu e confirmou. Ela queria muito saber como são as pessoas e estava feliz que a primeira pessoa que conheceu fosse ele. Ela estava contente, afinal a avó dela era de uma raça maravilhosa. O protagonista agradeceu pelo elogio, e ela riu timidamente. MC pensou que as terras do Senhor dos Demônios eram incríveis. Descobriu que eles já tinham aceitado pessoas de outros países assim numa boa, e que Mabel conseguiu um emprego no castelo por ser descendente deles. De repente, uma ideia veio à cabeça. Ele se virou para a garota e perguntou se ela não se importava de ajudar num experimento. Mostrou 2 espadas velhas e falou que no livro tinha um dispositivo restaurador para pessoas com má circulação. Era tipo um recipiente semi-fechado onde se colocavam os pés, e na frente tinha símbolos que brilhavam. O nome era banho para os pés. Ele leu para ela a descrição e o princípio do funcionamento. Vibração e forte jato d'água aquecem os pés, eliminam o frio e melhoram a circulação do corpo todo. Além disso, estimulam pontos de acupuntura para melhorar o fluxo de energia. Mas tem contraindicações. Desde o primeiro uso, o usuário sente resultado, se livra dos pés frios e vive mais saudável. O protagonista comentou que era típico de livro do mundo dos heróis, soava convincente. Então ele ia precisar das pedras mágicas de fogo e vento.
Como matéria-prima, pegaria os escudos velhos do depósito. O escudo de fogo absorvia ataques e liberava uma coluna de chamas, mas estava com o mecanismo mágico interno quebrado, impossível de usar. O escudo de vento refletia flechas com um jato forte de ar, mas também estava inutilizado. Será que ele conseguiria tirar as pedras mágicas desses escudos se amolecesse o escudo com habilidade? O protagonista ativou a alquimia superior. Os escudos blindados amassaram na mão dele como massinha. Ele conseguiu fácil as pedras que precisava. Ia usar a base do escudo para fazer a base da banheira. Nesse momento, Mabel chamou ele e disse que tinha achado uma xícara bonita. Vendo o escudo amassado na mão dele, se assustou. O que é isso? Era o escudo daqui? O que aconteceu? O protagonista mostrou o que restou e explicou o que foi o resultado da alquimia dele. Pegou a xícara dela e agradeceu. A garota tocou o escudo e falou que estava mole. MC disse que agora, usando esse material, ia recriar um item do outro mundo. Ele ativou a alquimia superior de novo e começou a criar o banho para os pés, o item restaurador do mundo dos heróis. Com base na imagem que apareceu, começou a preparar os materiais. Ele imaginou as pedras mágicas derramando poder e se dissolvendo na água. Entendeu que não conseguiria fazer o item exatamente igual ao do mundo dos heróis porque a descrição era curta, mas com as pedras e o poder mágico criaria algo parecido. Visualizou o jato forte de água que aqueceria os pés e melhoraria a circulação. Também imaginou a estimulação dos pontos de acupuntura para melhorar o fluxo de energia e curar o corpo. A pedra de vento criaria o jato, a de fogo aqueceria a água. O sistema avisou que a imagem foi confirmada e a criação era possível. O item foi criado com sucesso. Apareceu diante dos olhos dele uma banheira igual à do livro, não exatamente igual, mas muito parecida. O protagonista exclamou que conseguiu. Criou o item e ia testar as características. Decidiu conferir o que conseguiu. O sistema informou que o item era um banho para os pés, com atributos fogo, água e vento. Raridade 2 estrelas de 3. A pedra de fogo aquece a água, a de vento cria os jatos e bolhas. As pedras mágicas precisam ser trocadas regularmente, são consumíveis e duram 1 ano. O item deve ser lavado com água limpa, sem detergentes. Resistência a danos é 3 estrelas de 3, impossível de destruir sem arma mágica. Vida útil de 25 anos. Thor falou surpreso para Mabel que o item ajudaria a se livrar da sensibilidade ao frio e se chamava banho para os pés. A garota perguntou maravilhada. O quê? Você já fez? Ele disse que sim, que estava tudo pronto. Ela ficou pasma. Nem 10 minutos tinham passado desde que cheguei aqui. Todos os alquimistas do Império são assim tão incríveis? O protagonista hesitou para responder. Não podia contar que era um peso para a família Ria e nunca teve chance de visitar uma oficina de alquimia. Respondeu que não conhecia nenhum alquimista, então não sabia dessas coisas, e que o pai sempre dizia para não ser arrogante, porque tinha muita gente com habilidade igual. Disse isso. O protagonista acrescentou que provavelmente muitos conseguiam fazer aquilo. Mabel exclamou incrédula. Muitos? Não acredito. Tem muitos alquimistas no Império com a mesma habilidade que você. Thor falou que não tinha nada demais, só copiou um item do mundo dos heróis. Mabel não se acalmou. Em tão pouco tempo, ele criou um item do mundo dos heróis. Sorriu para ela, entregou a banheira e disse que era para ela. A garota achou que ele estava louco. Um objeto do mundo dos heróis para ela? Thor falou que ia ensinar como usar o aparelho e perguntou se ela mostrava onde era o banho público. A garota, boquiaberta, disse que ia mostrar tudo. Chegando lá, o protagonista mostrou a estrutura das pernas e explicou o funcionamento. Kel comentou que queria assistir também, pedindo para ele demonstrar o funcionamento. O protagonista ficou surpreso. O chanceler também vai. Kel disse que queria ver a criação dele funcionando. Thor não viu problema, afinal o item era para usar em território demoníaco. Um observador não ia atrapalhar. Ele começou a explicar passo a passo o que fazer, acompanhando com gestos. Falou que primeiro tinha que encher a banheira com água, depois esperar o tempo para a água absorver a energia da pedra de fogo. Quando o vapor aparecesse, estava pronto. Pediu para a garota colocar os pés na banheira. Mabel tirou as meias, sentou no banco e colocou os pés na água. Logo falou que estava bem quente. O protagonista falou que tinha uma pedra mágica de vento na frente da banheira, para ela ativar e ligar a vibração. Mabel apertou a pedra e, surpresa, tremeu. Sentiu que o fluxo da água mexia nos pontos sensíveis dela, como se faíscas percorressem o corpo. A garota ficou toda suada. Kel, preocupado, perguntou se aquilo era normal. O protagonista explicou que era efeito da pedra. Mabel falou relaxada que era uma sensação incrível e estava adorando.
O calor se espalhava pelo corpo dela. Depois de um tempo, ela disse que não aguentava mais, parecia estar no paraíso. O protagonista entendeu o que estava rolando. Grandes mudanças estavam acontecendo no corpo dela, tipo uma fonte quente no meio do frio congelante, como um oásis no deserto. Como dizia no livro, o banho para os pés afastava o frio. Kel, olhando preocupado, perguntou se ela estava bem. Mabel respondeu tranquila que sim, sentia magia se mexendo dentro dela. O chanceler ficou surpreso. Magia? Então, que tipo de item curativo do mundo dos heróis ele fez? O protagonista confirmou que era verdade e perguntou o que tinha de errado. Kel disse que sabia um pouco sobre os heróis e que não havia registros deles usando itens mágicos curativos. Provavelmente aquele nome escondia itens comuns para aliviar cansaço. Mas por que então fazia tanto efeito na Mabel? O protagonista respondeu que era um item do mundo dos heróis, então não tinha o que fazer. Kel ficou confuso e pediu para ele pensar melhor. Thor discordou. Heróis tinham habilidades e magias poderosas. Duvidava que naquele mundo aqueles fossem só itens comuns. Kel desconfiou. Sério? Você acha isso? O protagonista falou que tinha certeza, embora no fundo também duvidasse um pouco. O chanceler caiu de joelhos e falou que aquilo não cabia na cabeça dele. Nenhum curandeiro deles conseguiria curar aquela doença, e Thor fez isso num piscar de olhos com aquele item. Com o item curativo, Thor entendeu a surpresa do chanceler. Eles tinham acabado de ver com os próprios olhos o resultado de algo do mundo dos heróis. Quão avançada era a tecnologia deles. Ele ainda estava longe disso. Por fim, Mabel disse que era hora de desligar o invento. Tava bom demais. Não aguentava mais. Kel perguntou como ela estava, e ela disse que estava ótima. O corpo parecia mais leve, sentia magia circulando. O protagonista sugeriu que ela tentasse usar magia, talvez conseguisse pelo menos um pouquinho. A garota não tinha certeza se conseguiria mesmo, sempre desistia sem tentar, mas agora sentia força dentro dela e pensou, por que não tentar de verdade? Mabel se concentrou, sob o olhar atento do protagonista, e lançou um feitiço em nome da escuridão e do vento. Então ativou um vento negro frio. Uma onda negra poderosa se ergueu, tanto que Kel cobriu o rosto com as mãos. Parecia que a onda varreria tudo. Tanto o chanceler quanto o protagonista ficaram boquiabertos. Mabel, incrédula, disse, eu usei magia mesmo? O protagonista murmurou surpreso. Ela tá bem. A garota percebeu que todos diziam que ela era inútil por não usar magia. Como se acordasse, correu pro protagonista, o abraçou e agradeceu de coração. Mabel confessou que sempre teve medo de não conseguir usar magia. Na vila dela, todo mundo dizia, que tipo de elfa é essa que não consegue usar magia? Mas agora podia ser realmente útil e ajudar todo mundo com magia. Olhou pro protagonista agradecida e disse que ele era o benfeitor dela. Kel perguntou se ela não tinha estrangulado o protagonista no abraço. Mabel percebeu que ainda estava abraçando ele, soltou e pediu desculpas, meio sem graça. O protagonista, recuperando o fôlego, falou que não foi nada. Agradeceu ela. A garota ficou surpresa. Por que agradeceu? Ele disse para ela não levar a sério. O protagonista perguntou se não só a circulação mágica dela tinha melhorado, mas também a sensibilidade ao frio. Ela confirmou que sim, os pés estavam quentinhos e ela não sentia mais frio. Era simplesmente incrível. Thor pensou satisfeito que não esperava menos do mundo dos heróis, e como era feliz em criar coisas que agradavam as pessoas. Ele falou que ela podia ficar com o banho para si. Kel discordou, dizendo que era impossível. O item ficaria sob controle da alteza dele. O protagonista ficou surpreso. Por quê? Eu fiz para ajudar a curar as pernas dela. O chanceler explicou que era verdade, mas se ela precisasse, poderia usar o aparelho quando quisesse. Porém, não podiam deixar um item daquele tipo sem supervisão, que ativava o poder mágico do corpo de quem usasse. Se caísse em mãos erradas, poderia desequilibrar o poder nas terras do Senhor Demônio. Thor percebeu que não tinha muito o que fazer e que teria que concordar. Se começasse discussão com o chanceler, Mabel podia se meter em encrenca. Então, entregando a banheira a Kel, o protagonista disse que entendia tudo. Kel, pegando a banheira, falou que daria um preço justo pelo invento. Perguntou se o protagonista aceitava pagamento em moedas de ouro, a moeda local. O protagonista ficou pasmo. Como assim? Pagamento? Eu só criei o que quis. Eles vão me pagar. Kel ficou surpreso com a reação dele e perguntou se estava tudo bem. MC limpou a garganta e disse que sim, meio sem jeito. Ele pensou que no Império recebia por usar as habilidades, mas era troco de pinga e não podia escolher como usar.
Na maioria das vezes, só fazia manutenção dos itens que chegavam para ele. Mas ali era diferente. Podia criar o que quisesse, receber não só gratidão, mas recompensa. Então pediu pro chanceler pagar com pedras mágicas. Kel, confuso, perguntou: pedras mágicas? Você sabe que dependendo do uso, elas podem virar armas perigosas? Thor disse que nesse caso pediria só as pedras necessárias para criar os itens e faria um plano para usar as pedras, se precisasse. Kel ficou surpreso. Um plano. O protagonista explicou que ia criar itens para usar em território demoníaco e que o Senhor dos Demônios ia fornecer os consumíveis. Gostava da ideia? O chanceler pensou e perguntou, meio confuso, se ele não se importava que os inventos dele não fossem usados pelas pessoas. Thor ficou espantado. Como assim ser contra? Por mais incrível que seja o item, seria inútil se ninguém usasse. Quero que todo mundo use os meus itens, receba opiniões, corrija falhas e aperfeiçoe os inventos. Um dia vou superar a tecnologia do mundo dos heróis. Mabel olhou admirada. Kel, depois de pensar, falou que falaria com o Lorde. Quando contou ao rei sobre a proposta do protagonista e o que ele criou, Hulk não acreditou. O item mágico feito pela habilidade do Thor curou a doença da Mabel. O chanceler confirmou que viu com os próprios olhos. O Senhor dos Demônios ficou perplexo, não acreditava. Médicos de toda a Terra tentaram curá-la, enquanto aquele alquimista fez isso em menos de um dia. Kel supôs que o motivo era que Thor usou 2 tipos de magia no aparelho. Hulk falou do banho para os pés. A pedra de fogo aquece e advento cria o fluxo e as bolhas. O chanceler confirmou. Ou seja, os 2 elementos estavam misturados na água. O Lorde duvidou que isso fosse possível. Kel disse que não tinha outra ideia, e que o elemento predominante da Mabel era a água, o que ajudava ela a absorver magia por meio da água. Assim, o calor do fogo espalhado pelo vento pelo corpo curava a sensibilidade ao frio e melhorava a circulação da energia mágica. Hulk ficou surpreso. Pensou em tudo até o menor detalhe. Kel falou que ele era um jovem assustador, e se atrevia a acreditar que podia estar entre os 5 melhores alquimistas do mundo. O Lorde perguntou se ele só tinha copiado um item do mundo dos heróis. O chanceler confirmou. Porém, nas lendas dos heróis não há menção a itens que curam doenças graves ou fortalecem o corpo. Diz que eles usavam magia de cura e fortalecimento. Nem uma palavra sobre item que regula a circulação mágica, parecendo um recipiente comum com água quente e bolhas. Que alquimista era esse? Isso fez ele duvidar do próprio conhecimento de história. O Lorde respondeu que ele também não entendia muito e que era melhor deixarem esse assunto de lado e entregar o banho para Mabel. Kel ficou surpreso. Tinha certeza da decisão? Hulk disse que valorizava ela como subordinada, não via motivo para mudar isso. O chanceler falou que ela tinha se aproximado bastante do protagonista, algo incomum para ela abrir o coração assim. O Lorde ficou surpreso. O que você tá dizendo? Kel explicou que, por não poder usar magia, ela foi expulsa da Vila Élfica e mesmo depois de chegar ao castelo evitava se aproximar das pessoas, mas Thor era exceção. Por isso, ele propôs: por que não deixar a Mabel casar com o protagonista, se ela quiser? Assim, o protagonista teria um motivo forte para ficar ali. O Lorde ficou furioso. Não vai rolar. Conheço ela desde criança, é minha subordinada querida. Mesmo vivendo nesse mundo humano-demônio, demônios nunca se curvarão a eles. Kel ficou pálido de medo. Tentou acalmar o mestre, mas o Lorde estava furioso. Não, minha paciência acabou. Vou avaliar pessoalmente esse tal alquimista Thor. Enquanto isso, na mansão do Duque Barca, Rigus dizia ao subordinado durante a refeição que finalmente se livraram daquele parasita Thor. Até respirar ficou mais fácil. O mordomo, servindo vinho, concordou. Achava que os demônios já tinham despedaçado ele. O Duque riu e falou que era um fim justo para a escória daquela laia. Naquele momento, um cavaleiro chegou e falou para o mordomo que a corte real pediu a espada mágica que tinham deixado para conserto. O mordomo ficou surpreso. Eles aceitaram esse pedido. O cavaleiro ficou intrigado. Será que ele tinha esquecido? A missão deles era restaurar uma espada mágica da Era dos Heróis para que a Alteza, a princesa, pudesse usar. O mordomo lembrou que tinha deixado o pedido de conserto no serviço do governo e ia checar se a espada já estava pronta. Algum tempo depois, quando foi até a oficina, ficou indignado. Não conseguiram consertar. O gerente tentou se justificar, dizendo que tinham mandado para a Associação dos Alquimistas, mas eles recusaram. O mordomo ficou revoltado, dizendo que o documento dizia que o conserto estava 80% feito.
O gerente explicou que, na verdade, um funcionário deles estava consertando a espada, mas o orçamento era cortado todo o ano, então eles tentavam fazer o máximo possível sozinhos. O mordomo pediu para chamar esse funcionário. O gerente disse, satisfeito, que ele tinha sido demitido. O mordomo explodiu de raiva. Que idiota deixou um cara assim sair? E ainda se chama gerente. O homem gaguejou e tentou se explicar, dizendo que nem queria demitir o cara, mas o mordomo mandou ele ir pro inferno. Perguntou quem era esse sujeito. O gerente respondeu que o nome dele era Thor Kenan, o sobrenome da mãe dele. Depois que voltou para a casa do Duque, devia ter virado Thor Rigus. Era um funcionário muito valioso. Ele checava item por item que chegava e, com alquimia, consertava o que precisava. O mordomo ficou indignado. Por que não recebemos relatórios disso? O gerente lembrou que o próprio Duque pediu para esconder o nome e as atividades de Thor, para que não chegassem rumores aos nobres. Por isso não tinham relatórios. O mordomo bufou frustrado. O gerente disse, se Thor voltou para a família do Duque, por que não pediu para ele mesmo consertar a espada? O mordomo gritou para ele calar a boca, dizendo para não se meter na nobreza. A espada ia ser consertada na melhor oficina de alquimia. Que ele esquecesse que espada existia e não mencionasse o nome Torrigas de novo. Ele pegou a espada e saiu da oficina. No dia seguinte, o mordomo foi em outra oficina, mas também ficou indignado. Como assim? Não conseguem consertar? O mestre pediu desculpas, dizendo que não estava dentro da competência deles. O mordomo ficou furioso e riu dele. Era a maior oficina do império. O mestre, depois de examinar a arma, explicou pacientemente que consertar espada mágica era tarefa difícil. Mostrou a lâmina e perguntou se ele via as rachaduras ou melhor, que já não existiam mais, porque estavam preenchidas, mas ainda havia danos. Se fosse espada comum, podiam mandar pro ferreiro, mas era espada mágica. Para consertar, precisava adicionar elementos fogo e terra no metal. Ele entendia? O mordomo concordou. O mestre continuou dizendo que para consertar, a habilidade de alquimia era necessária para deixar o metal igual ao original. O mordomo não entendeu. Se sabia disso, por que não consertaram? Responderam que não havia alquimistas daquele nível no Império. Ele ficou surpreso. Como assim? O mestre disse que existiam na Era dos Heróis, mas com o tempo os alquimistas perderam status, o número diminuiu e a habilidade caiu. Na juventude, ele e os colegas conversavam que, se não desenvolvessem a arte, as técnicas seriam perdidas. O mestre pensou e notou que havia alguém que praticamente consertou essa espada. Por que não pediram para ele terminar? O mordomo ficou sem palavras. O mestre continuou examinando a lâmina e disse que o trabalho do mestre que mexeu ali era impecável. Deveria haver uma rachadura no meio da espada, mas não via vestígio. As fissuras estavam preenchidas, indistinguíveis do material principal. Ele implorou para o mordomo apresentá-lo a esse homem que fez o reparo, queria muito aprender com ele. O mordomo, chocado, disse que não podia fazer isso, porque ele tinha desaparecido nas terras do Senhor dos Demônios. Mas reclamou alto, de jeito nenhum. Aproximou-se ameaçadoramente do mestre e disse para prestar atenção, que ele só tinha que consertar a espada. Era só uma arma, que ele fizesse parecer nova, entendeu? O mestre se curvou e perguntou se queria um conserto completo. O mordomo respondeu que não, entendeu tudo direitinho. O mestre contestou que, se usassem material inadequado, a força do metal diminuiria. O mordomo falou que não importava, porque a espada ia ser só cerimonial e que ele ia recusar a casa do duque. O mestre não teve escolha e aceitou. Pediu para registrar no pedido que era só ajuste na aparência, não conserto, para se isentar da responsabilidade. O mordomo se surpreendeu. Devo assinar? O mestre disse que sim, para se proteger. O mordomo concordou e assinou os papéis. Enquanto isso, no castelo do Senhor Demônio, Mabel tentava alimentar o protagonista com uma colher. Ele se perguntou o que ela estava fazendo. A garota falou que graças a ele ela podia usar magia e que o pingente também estava novo. Queria agradecê-lo de alguma forma. O protagonista, engolindo o conteúdo da colher, perguntou se ela achava que podia pedir pro senhor arranjar outro quarto para ele. Mabel pensou e disse que dava, mas demoraria porque não tinha quartos vagos perto. Ele falou triste que entendia. Provavelmente o senhor achava que ele ia fazer desse depósito a oficina dele, mas lá tinha muitas coisas valiosas. Em alquimia, era comum usar fogo e químicos, e livros e materiais de outro mundo podiam ser danificados sem querer. Melhor ele ter um quarto separado para a oficina. Pediu para Mabel mostrar o castelo amanhã e deixar o assunto do quarto para depois. A garota concordou e disse que ia fazer de tudo para realizar os desejos dele.
Ele ficou sem jeito e falou para ela dispensar isso. Ela juntou os pratos e falou que precisava limpar o lugar e depois trazia o chá. Assobiando, ela saiu. O protagonista pensou na oficina e começou a folhear o catálogo de produtos. Queria encontrar um item que permitisse montar uma oficina em qualquer lugar. Queria ver isso na seção de armazenamento. Lembrou que os heróis tinham uma habilidade de guardar coisas em outra dimensão como uma caixa de armazenamento, baú ou caixa de itens. Você podia guardar vários itens lá e pegar quando quisesse, organizando do jeito que achasse melhor. Suspirou lamentando a tecnologia perdida da era dos heróis. Se pudesse criar algo assim, talvez descobrisse como funcionava a habilidade deles. Devia tentar. Folheando, percebeu que tinha achado o que queria. Uma caixa compacta de armazenamento, pequena por fora, espaçosa por dentro. Podia guardar qualquer coisa, organizar num piscar de olhos e retirar só pensando. A invenção se chamava Caixa Compacta Coelho Branco. Ele ficou surpreso. Uau! Era igual às habilidades dos heróis. O livro indicava as dimensões: 2 metros de altura, 3 metros de largura e 4 metros de profundidade. Era de metal, com uma grande porta deslizante. Ele ficou intrigado. Seria só a parte externa? Virou a página e leu a explicação. Exclamou que aquilo era incrível. A sala de armazenamento suportava o peso de 1000 coelhos cornudos, criaturas que os heróis foram os primeiros a domesticar ao chegar naquele mundo, medindo mais de 1 metro. O protagonista ficou maravilhado. Não conseguiria criar algo tão potente, mas ia tentar. Ativou a alquimia superior e chamou a ativação. O sistema avisou que criar a caixa compacta era possível, mas faltava poder mágico. Os elementos terra e vento eram suficientes, mas faltava elemento das trevas. Thor ficou chateado. Faltava energia escura. Ele podia criar, mas ainda usava pouca escuridão. Até pouco tempo vivia no Império, onde prevalecia a luz, praticamente sem energia das trevas. Isso era um problema. Ele pensou alto. Onde poderia achar alguém com poder de escuridão suficiente? Não percebeu quando o próprio Lorde chegou perto. Naquele instante, o sistema avisou que a absorção estava completa e a criação possível. O protagonista ficou surpreso. Como assim? O que aconteceu? Naquele segundo, Ruki pediu desculpas por interromper. Perguntou se tinha incomodado. Queria falar com ele. O protagonista se ajoelhou e cumprimentou. Hulk falou que não precisava se curvar, não era visita oficial. Thor lembrou que sentiu isso na audiência. O Senhor dos Demônios sempre se mantém com dignidade. Também notou que a máscara e a túnica dele eram itens mágicos, e seu instinto de alquimista dizia que eram artefatos muito poderosos. O Lorde disse que primeiro queria agradecer por Mabel poder usar magia agora. Conhecia ela desde pequena e era muito querida para ele. Agradecia por ele ter aliviado as preocupações dela. O protagonista respondeu, meio envergonhado, que não merecia agradecimento. Ela sempre esteve lá e o ajudou, então se conseguiu criar algo útil com alquimia, já estava feliz. Ruki comentou que ele era estranho, afinal. O protagonista respondeu meio sem jeito que não merecia agradecimento, que a Mabel sempre esteve lá e o ajudou. Se ele conseguiu criar algo útil para ela com alquimia, já estava feliz. Ruki comentou que ele era meio estranho. Thor ficou surpreso. O Senhor Demônio falou que os outros enviados ficavam tão assustados que nem conseguiam falar, e ainda saíam correndo. Mas ele estava totalmente calmo, embora ainda desconfiasse se não estava aprontando algo. O protagonista sorriu e perguntou, então você percebeu? O Lorde se inflamou. É isso mesmo? Thor falou que estava pensando mesmo em fazer aquilo e mostrou o livro sobre a sala de armazenamento. Leu a parte que dizia que ela organizava tudo num piscar de olhos, aguentava o peso de 1000 coelhos. Perguntou a Ruki se podia criar, porque precisava de mais espaço para trabalhar. O senhor olhou para ele e disse que ele era mesmo esquisito. Pediu para perguntar algo. Thor respondeu que podia perguntar o que fosse. O Demon Lord falou que Thor disse que queria criar algo que superasse a tecnologia do mundo dos heróis. Era verdade? O protagonista confirmou. Hulk achou que ele era louco. Os heróis vinham de um mundo muito mais avançado. Thor rebateu que eles tinham sorte, porque ele tinha o livro, um catálogo de itens do mundo dos heróis, com muitas coisas mágicas, incluindo o banho de pés que ele fez. Ficou confuso. Sério? Thor continuou animado. Sabia que os heróis eram muito superiores em conhecimento, mas por isso queria continuar criando itens do mundo deles, e talvez um dia eles entendessem toda a tecnologia. Assumiu um olhar determinado e falou que isso ia acontecer. Ele ia melhorar a alquimia e abrir sua própria oficina, com uma placa dizendo Oficina de Alquimia. Ia juntar materiais para criar coisas incríveis.
Queria que os itens dele fossem usados por toda a Terra dos Demônios, ouvir opiniões e melhorar ainda mais, até superar a tecnologia dos heróis. O Lorde o cortou no meio da frase, chamando ele pelo nome. Thor resmungou. Parecia que ele tinha se empolgado demais falando de alquimia. Mas, para surpresa dele, Hulk sorriu e falou que era uma ótima ideia. Gostou muito. Era a primeira vez que ouvia um enviado do Império tentando ajudar os demônios. Era uma pessoa muito interessante, por isso dava permissão. O protagonista não acreditou e perguntou se era verdade. Hulk respondeu que, se não fosse, não seria o Senhor dos Demônios. Vendo o zelo e paixão dele, só podia aceitar. Thor agradeceu de coração e Hulk continuou. Queria que ele fizesse a dispensa compacta, dava permissão para criar. MC, sorrindo feliz, perguntou se podia usar também. O Lorde respondeu que sim. O protagonista agradeceu de verdade e falou que já tinha separado alguns materiais. Hulk perguntou surpreso se ele ia fazer agora mesmo. Thor respondeu que só tinha recebido permissão. Hulk não tirou a palavra. Sim, deu permissão, mas não achava que ele estivesse pronto agora. Thor já tinha preparado os materiais antes, amoleceu e amassou vários escudos de metal. A sala seria feita de metal. O catálogo dizia as medidas: 2 metros de altura, 3 metros de largura e 4 metros de profundidade, mas ele não precisava tão grande. O elemento escuridão acumulado já era suficiente. Hora de começar. Hulk chamou Mabel e perguntou se ele ia criar mesmo agora. Ela sorriu e disse que era assim mesmo. Quando ele se empolgava não tinha jeito. Impossível entender a cabeça de um alquimista. Ela falou que só ele entendia eles. Recentemente, quando mostrou o quarto, ele falou que queria fazer roupas para os lagartos que não grudassem nas escamas. Hulk ficou surpreso. Um humano quer fazer roupa para os lagartos? Mabel explicou que achava que ele via a essência das coisas sem preconceito, pensava nas dificuldades do povo demoníaco e podia realmente ajudar. Pediu para acreditar nele. MC pensou que o tamanho era grande demais, faria cada lado com 1,20 metros, ia fazer o corpo com lingotes de ferro que preparou, ia usar a escuridão para criar o espaço dentro, e o vento para encher de ar. Materiais definidos, hora de criar, textura, peso, cor, cheiro, dureza. Ele precisava imaginar tudo isso. Ativou a alquimia superior e criou a sala compacta. A descrição dizia que tinha atributos terra, vento e escuridão. A escuridão criava o subespaço dentro, o vento enchia de ar, a terra fixava e fechava. A despensa cria um espaço separado para guardar coisas. Comida lá dentro não estraga. Os itens são organizados automaticamente dentro do território demoníaco. Não precisa de pedras mágicas para recarregar, o elemento escuridão é absorvido automaticamente. Durabilidade 5, não pode ser destruída por feitiços fracos. Nada pode afetar os itens lá dentro. Vida útil de 100 anos. Thor achou que estava completo, mas não chegava nem perto do item do mundo dos heróis, que era maior, com fechadura e ralo para a chuva. Ele não tinha pensado direito. Ainda estava longe do nível deles, mas errar era importante, porque queria superar os heróis. Ele falou para os outros que tinha acabado. Mabel elogiou. Você mandou bem. Hulk ficou surpreso. Não acredito. Ele simplesmente criou um item ali na hora. Perguntou se tinha espaço suficiente para guardar material. MC falou que tudo tinha sido pensado. Você já ouviu falar do saco que os heróis usavam? Concordou e disse que aquele item tinha volume infinito. O protagonista falou que o dele funcionava parecido, mas era a primeira vez que criava algo assim. Saiu um pouco pior do que esperava. Hulk ficou confuso. Tá brincando? Alquimistas que criam subespaços são comuns no Império? O protagonista não tinha certeza. Pensou que o Império não tinha muita escuridão, então talvez não. Ele mesmo não conseguiria criar só com magia dele. Falou para deixar o Império de lado por enquanto. Pediu para conferir o espaço do item. Hulk disse que podia. MC sorriu e disse que então iam sair. Mabel sorriu e falou que logo voltariam. Depois de um tempo, entraram no depósito. O protagonista ficou surpreso com o espaço. A garota perguntou como podia ter tanto espaço dentro de uma caixa tão pequena. Ela começou a correr e gritar que era incrível. Mesmo correndo, a borda não ficava mais perto. Não tinha nada parecido nem no tesouro do castelo. Ele explicou que era cópia de item do mundo dos heróis. A tecnologia deles era realmente incrível. Mabel perguntou se ele tinha decidido aprender a técnica deles para superar algum dia. MC sorriu e disse que ainda era longe. Pensou que o baú tinha capacidade limitada, mas a caixa compacta dele tinha limite, ou seja, não era espaço infinito. A técnica dele ainda era inferior ao mundo dos heróis.
Falou que depois de melhorar podia criar uma mochila ou bolsa com espaço de armazenamento. E se conseguisse, ela testaria para ele? Mabel animada perguntou se era mesmo ela, mas disse que era só serva e não podia aceitar coisa tão lendária. MC falou que ela sempre ajuda ele a valoriza muito, por isso queria que ela fosse a primeira a usar a invenção. A garota, sem jeito, falou que ele sempre a surpreende, mas que estava muito feliz. De repente, Ruki, no mundo comum, gritou: "O que eles estão fazendo? Por que não respondem? Estão bem?" O protagonista pediu desculpas animado e respondeu que estavam bem, feliz que nada aconteceu. Perguntou se ele queria entrar no depósito para conferir. Hulk concordou, dizendo que como governante queria ter certeza que era seguro. MC concordou e disse que ele podia entrar. Depois de um tempo, o Senhor dos Demônios entrou e ficou surpreso com o espaço. Ficou realmente maravilhado. O protagonista disse que era uma honra ouvir elogios assim, que o lugar era bem iluminado e do tamanho de um campo esportivo das terras demoníacas. De repente, a máscara de Ruki voou e apareceu uma janela do sistema dizendo que um item raro SS tinha sido detectado, com salvamento automático ativado, capa da camuflagem, aumenta a defesa contra todos os elementos. Máscara da camuflagem, aumenta dano de todos os elementos. MC ficou surpreso. Percebeu que aquela era a verdadeira forma do Senhor dos Demônios, que até então ele achava que era homem. Rukia gritou assustada. Como assim? Depois, o protagonista tentou explicar. A garota respondeu insatisfeita que já tinha entendido, então perdoava ele. MC pensou que foi erro dele ter tirado a túnica e máscara, esqueceu que o item coleta automaticamente os objetos raros. Por isso, quando o Senhor dos Demônios entrou, máscara e túnica foram recolhidas automaticamente. Aí rolou uma confusão grande. Rukia ficou cobrindo o rosto com as mãos e Mabel corria em volta dela, todo em pânico. O protagonista continuou pedindo desculpas, tentando explicar até elas se acalmarem. No fim, o Senhor dos Demônios foi generoso e perdoou ele. A criada sabia da verdadeira aparência dela. Também sabiam Kel, as criadas pessoais da Rukia e a família dela. Mas se alguém tivesse avisado o protagonista que o rei era uma garota, ninguém mais sabia da verdade. Rukia, incomodada, perguntou se ele achava que uma senhorita demônio poderia governar um país com aquela aparência. Então, seguindo o conselho do Kel, ela adotou uma aparência mais condizente usando itens mágicos. Mabel chamou ela animada, dizendo que era uma legítima senhorita demônio, e que talvez ainda crescesse mais. Rukia respondeu que não precisava de consolo, queria ouvir a opinião de alguém que veio de fora, como Thor. Ele hesitou e disse que parecia estar vendo uma imagem divina. Vendo a Alteza, ele mudou de ideia sobre muita coisa. Sempre pensou que itens mágicos fossem as coisas mais bonitas, mas percebeu que estava errado quando viu a forma verdadeira dela. A beleza natural da senhorita demônio fazia suas criações parecerem pequenas. Sentiu vergonha de não chegar perto desse nível com suas habilidades. Rukia, envergonhada, gritou que não entendia o que ele estava falando. O protagonista disse que só estava falando o que pensava. Ela exclamou que ele falava demais, começou a chorar e disse que ele falava tão bem dela, mas como podia falar assim de alguém que usa máscara e finge ser quem não é? Ele pediu desculpas e contou que também não contou muito. Na verdade, ele nem era um convidado ou emissário do Império, foi enviado como refém, para pouparem a vida dele. Aos olhos do pai, ele era uma vergonha e incômodo para a família do Duque. Mandaram ele embora para morrer, para não manchar o nome da família com a existência dele. Em Dogaria, o mais importante é força. Se não luta nem tem magia destrutiva, é inútil. A arte da alquimia é brincadeira de criança para os imperiais e nem é respeitada em todo lugar, ao contrário daqui. Ele se considera sortudo de estar no domínio do Senhor Demônio, onde finalmente pode trabalhar como alquimista com orgulho, sentir a alegria de criar coisas e fazer o que gosta. Mabel perguntou surpresa se era verdade o boato de que ele foi mandado para os domínios do Rei Louco como refém e tributo vivo. Ele sorriu e confirmou. Ela ficou chateada e disse que não entendia como ele tinha coragem de admitir. Seria melhor todo mundo pensar que ele era um enviado do Império, usar o nome do Império para impor condições aqui. Ele sorriu e falou que era besteira, que era melhor manter segredo, porque se soubessem que ele era um sacrifício enviado para os domínios demoníacos, o tratamento seria diferente e as relações com o Império poderiam piorar. Então, melhor manter segredo. Em troca, ele prometeu não contar segredo do Senhor Demônio. Pensou que os dois entenderiam isso, ele guardaria o segredo dela, que guardassem o dele. Com esse acordo justo, eles poderiam confiar um no outro. Essa garota não se aceita e esconde a verdadeira natureza atrás da máscara e túnica, igual a ele quando serviu o Império.
Pensou que eram parecidos. De repente, Rukia riu e gritou que ele era idiota. Revela o segredo dele, o dela, e quer que ambos fiquem calados? Que diabos ele tá fazendo? MC percebeu que ela gostava de rir, viu isso. A senhorita demônio zombou dele, chamando-o de idiota. Era ruim que ele descobrisse o segredo dela, mas ela ficava feliz de ter sujeira dele também. E como ele mesmo sugeriu, não tinha escolha senão acreditar. O protagonista perguntou, surpreso, se ela acreditava mesmo nele. Rukia sorriu e perguntou se não deveria. Ela acreditava, e ele também. Tinham trocado segredos, e se ela estivesse errada, não seria digna de ser senhorita demônio. Ele sorriu e disse que achava ela uma governante maravilhosa. Ela interrompeu, tímida, dizendo que não devia falar isso, afinal ele era um convidado ilustre do Império e seu alquimista pessoal. Queria que todo mundo no castelo garantisse que ele fosse tratado com gentileza. Só isso. Mabel colocou a mão no peito e disse que seria como ela mandou. Rukia se virou e disse que a identidade deles era segredo, só eles deveriam saber. MC concordou e pensou que naquela dispensa compacta eles tinham conseguido revelar quem realmente eram. Era como um refúgio pessoal do mundo lá fora, um ótimo lugar para relaxar. Mabel, feliz, perguntou por que não faziam uma festa do chá ali, já que podiam conversar à vontade, sem medo de serem ouvidos. Poderiam usar o lugar no futuro. Rukia sorriu maliciosa e disse que parecia divertido. Ele também não achava? O protagonista respondeu sorrindo que ficaria mudo como um peixe e queria retribuir a gentileza. Ela reclamou, dizendo que não era isso, só queria se divertir. Mabel concordou, falou que só queria que os dois relaxassem tomando um chá gostoso ali. Ele disse que entendia e que poderiam usar aquele lugar para isso. As meninas agradeceram e deram as mãos. MC sorriu, pensando que aquele chá fazia parte de uma história nunca contada, que já começava a mexer fundo com a senhorita demônio, e que depois seria chamada de a maior festa do chá no castelo do senhor demônio. Enquanto isso, a senhorita demônio chamou o chanceler. Quando Kel chegou, ela pediu desculpas pelo horário tarde, mas tinha algo urgente para falar. O chanceler perguntou se era sobre Thor. Rukia confirmou. Contou que viu ele criar um item novo, embora soubesse pouco sobre isso. Kel ficou surpreso. Um item? Rukia pediu para ele ouvir melhor. O chanceler se desculpou por interromper e falou que não era de costume uma senhorita demônio se empolgar com qualquer coisa. Disse que Thor tinha feito outro item curativo incrível, mas perguntou quem ele ajudou dessa vez. Rukia corrigiu que não era um item de cura. Kel achou que era uma decoração para Mabel, mas ela disse que errou de novo. O protagonista tinha criado um espaço para guardar itens. O chanceler ficou maravilhado e perguntou se ela estava falando sério. Contou que heróis usavam coisas assim para guardar com muito espaço dentro. Sem se conter, ele gritou querendo fazer igual. Rukia pediu para ele não gritar. Kel vibrou. Aquilo era impressionante. Só heróis tinham aquilo. Rukia perguntou se ele sabia das bolsas dos heróis. Ele explicou que era uma habilidade para guardar itens em outro espaço, e que era uma das razões da força dos heróis. Eles tiravam armas enormes de bolsas pequenas. O chanceler lembrou que isso era uma ameaça tremenda para os demônios, que viam alguém com bolsa pequena e atacavam achando fácil, até a pessoa puxar uma espada gigante. Diziam que heróis só tinham uma bolsa. Esse ditado era comum nas terras do Senhor Demônio. Ele falou que só heróis de outro mundo tinham essa habilidade. Rukia disse que sabia disso, e que se todo mundo tivesse, já teriam sido destruídos. Kel fechou as mãos em punho e falou que a caixa de armazenamento inventada por Thor era coisa séria. Tinham que impedir ele de monopolizar o item. Rukia tentou acalmá-lo, dizendo que tudo ia ficar bem. Ele perguntou surpreso por que tanta certeza. A governante disse que ele prometeu fazer outra caixa para ela e para Mabel. As pernas do chanceler fraquejaram de espanto. Sem acreditar, ele perguntou de novo. Thor ia fazer outra caixa? A ideia de coisas raras no mundo ia ser quebrada. Rukia pediu para ele se acalmar. Ele pediu desculpas, falou que estava confuso com tudo aquilo. Ela disse que não devia ter assustado ele. O protagonista pediu para ela contar algo. Kel perguntou se ele devia contar. Ela falou que Thor queria ser útil como alquimista pessoal da senhorita demônio. Prometeu estar do lado deles e que ela queria criar todas as condições para isso. O chanceler perguntou se ela confiava tanto assim nele. Rukia confirmou que sim. Kel admitiu que achava que ele merecia confiança, afinal ele tinha acabado de lhes dar um banho de pés. Rukia confirmou, era ele mesmo, sem igual. Pediu pro chanceler garantir que ele tivesse tudo o que precisasse e não se metesse em problemas. Kel, ajoelhado, assegurou que sim.
Notando a expressão preocupada, Rukia perguntou se ele estava incomodado. Ele olhou para ela e perguntou se algo mais tinha acontecido naquele dia. Ela estava estranhamente bem-humorada, falou que tinha tido uma conversa agradável com o protagonista e que era só isso. O Senhor Demônio disse que era só isso mesmo. Eles conversaram e entenderam bastante sobre as posições um do outro. Enquanto isso, o protagonista e Mabel preparavam a mesa pro chá. A garota ria satisfeita e ele perguntou o que tinha acontecido. Ela estava pensando no que tinha ocorrido, tudo muito emocionante. Ele entendeu que ela tinha sido criada para ser sucessora desde pequena. A antecessora da atual senhorita Demônio era muito forte e rígida, conseguia enfrentar uma dúzia de oponentes ao mesmo tempo. Por isso, ela queria ser igual a ele. O protagonista comentou que era parecido com sua casa. O pai dele o obrigava a treinar para ganhar habilidades de combate. Era cruel. Às vezes sentia que ele podia até matá-lo, por isso saiu da casa do duque. Perguntou se a senhorita Demônio era muito forte. Mabel confirmou que sim, nenhum humano conseguia derrotá-la num duelo mágico. Ele se perguntou se havia motivo para esconder o rosto. A garota disse que tem gente que julga pela aparência, e ao ver uma jovem, achavam que a senhorita Demônio era fraca. Ele percebeu que realmente havia muita gente assim. Mabel continuou dizendo que também tinha muitos companheiros fortes no castelo, como o Sr. Rizenga, o general das chamas.